pessoal, seguimos então no estudo dos distúrbios do desenvolvimento, crescimento e diferenciação celular e vamos seguir falando agora sobre adaptações celulares, tendo em vista, né, que a gente está no contexto onde a gente já conversou sobre as malformações. Bom, as adaptações são as alterações não letais que vão ocorrer na célula para que ela se adeque a alterações no ambiente onde ela está situada. Pode ser alterações na demanda funcional, maior ou menor carga de trabalho, pode ser uma presença crônica por períodos longos de algum estímulo agressor ou de algum produto tóxico. Então, todas essas condições vão fazer com que a célula sofra alterações morfológicas e funcionais também, obviamente, que permitam que ela consiga desempenhar melhor suas funções naquela situação no qual ela está contida. Bom, dentre essas adaptações, a primeira sobre a qual a gente vai falar é a atrofia, também conhecida como hipotrofia. O que é bacana a gente lembrar, ou a gente precisa partir do preceito básico de que a atrofia é a diminuição do tamanho ou do volume de algum órgão ou tecido. Essa diminuição do tamanho do órgão ou do tecido vai ocorrer porque as células podem diminuir de tamanho ou podem diminuir em número. E em qualquer uma dessas circunstâncias, o tecido pode ser substituído por tecido conjuntivo, tá? Então, na atrofia, a gente tem uma diminuição do tamanho de um órgão ou tecido por diminuição do tamanho das células ou do número das células. Lembrando que a diminuição do tamanho das células vai ser inicialmente por diminuição na quantidade de organelas no interior dessas células e a diminuição do tamanho vai ser por morte celular mesmo. Geralmente, nesses casos, morte por aquelas mortes menos espalhafatosas, né? Morte geralmente por apoptose, certo? Bom, causas da atrofia. De um modo geral, a causa básica, a causa essencial da atrofia é uma diminuição da demanda funcional. Seja essa diminuição da demanda funcional uma condição fisiológica ou patológica. Então, vamos lá. Exemplos de situação onde existe diminuição da demanda funcional. O simples desuso. Tá? Então, existe um órgão, vai lá, uma glândula mamária em lactação. Terminou o período de lactação, não é mais necessário aquela mobilização toda, aquela quantidade toda de glândula mamária. Essa glândula mamária vai atrofiar. Musculatura de um indivíduo que tinha uma alta carga de trabalho. Vai lá um equino que corria com frequência. Se ele parar de fazer esse exercício continuado, ele não vai ter necessidade daquela massa muscular toda. Então, essa massa também vai entrar em atrofia, tá? Por outro lado, pode ser que o desuso seja decorrente de uma denervação. Houve uma lesão, o animal sofreu algum tipo de acidente e ele perdeu a inervação daquele órgão, daquele membro. Então, naturalmente, aquele membro não vai estar cumprindo mais sua função e ele vai entrar numa situação de desuso e vai atrofiar também. Déficit de suprimento sanguíneo e, consequentemente, de nutrientes, né? Vai determinar atrofia e assim como a perda de estímulos endócrinos ou alteração de estímulo endócrino também pode determinar quadros de atrofia tecidual. E a senilidade, né? A gente sabe que é comum ou é natural que haja perda tecidual com o transcorrer da idade e não reposição, especialmente se a gente está falando de órgãos ou de tecidos com células permanentes, né? Nessas, toda e qualquer perda tecidual, de fato, para toda e qualquer perda tecidual, não vai haver reposição das células permanentes. Bom, uma outra condição de atrofia que é bem típica é um quadro que se chama de atrofia serosa da gordura. Tá? Nesse caso, a mobilização da gordura de algumas áreas de reserva de gordura corporal, como, por exemplo, base do coração, sulco das coronárias, tá? São áreas onde geralmente tem bastante gordura, ou gordura perirenal, gordura mesentérica, e se o animal, se o indivíduo
tiver uma condição prolongada de déficit nutricional, vai ser necessário fazer mobilização dessas gorduras, tá? E o que resulta, então, nessas áreas é um material gelatinoso. E para essa condição, então, se dá o nome de atrofia serosa da gordura. Isso é especialmente importante quando a gente suspeita de animais que tenham passado por inanição prolongada, tá? Seja dentro de uma condição de maus tratos, ou seja dentro de um quadro de doença debilitante, grave, crônica. A atrofia também ocorre em diferentes órgãos, em gônadas, elas são bastante comuns, devem ser diferenciadas dos quadros de hipoplasia, pois a hipoplasia nesses órgãos tende a ter um caráter hereditário e comprometer, então, o uso desse animal em reprodução, mas a atrofia também é comum. Nas vacas ocorre atrofia ovariana por desnutrição e nos machos, de um modo geral, né, em equinos, em bovinos, a atrofia testicular ela pode ser secundária a lesões, né, traumatismos, especialmente traumatismos que envolvam o suprimento sanguíneo desses testículos. Bom, a atrofia cutânea também é um achado razoavelmente comum, especialmente quando a gente está num contexto de estudo de endocrinopatias, tá? Então, várias doenças endócrinas cursam com atrofia da pele. Então, a pele, a gente tem uma diminuição da espessura da epiderme, diminuição da densidade de anexos cutâneos e alterações no colágeno. Por isso, essa pele fica com esse aspecto flácido, vai ficar uma pele fina e muitas vezes sem anexos cutâneos, uma pele alopécica. Tá? Então, isso é bem corriqueiro dentro das endocrinopatias. E atrofias musculares, tá? Especialmente, vocês percebam aqui que esse cão ele está num estado nutricional muito bom, mas aqui ó, ele chega a ter uma cavidade na região do masseter. Ele tem atrofia dos músculos masticatórios. Aqui está o artigo com a descrição de todo esse quadro. Isso é uma doença imunomediada, ou de caráter imunomediado, onde existe um ataque inflamatório das células musculares, especialmente dessas da região da cabeça e muitas vezes do esôfago também, tá? Então, é uma condição bem específica e o resultado desse quadro inflamatório grave, essa doença autoimune, é a atrofia da musculatura dos ditos músculos masticatórios. É um animal, vocês percebam aqui, que realmente ele tem uma concavidade aqui na área dos masseteres. Por outro lado, se atrofia a diminuição do volume dos órgãos ou tecidos, a gente tem o quadro ou os quadros onde ocorre o aumento de volume dos órgãos ou tecidos. Aí, cursando com aumento de volume dos órgãos ou tecidos, a gente tem duas condições, né, que tem mecanismos diferentes de desenvolvimento. Uma delas é a hipertrofia, onde ocorre o aumento do tamanho das células, então o tecido aumenta, o órgão aumenta porque aumentou o tamanho das células, e por outro lado, a hiperplasia, onde o aumento de volume do órgão ou tecido se dá por aumento do número de células. Muitas vezes, a hipertrofia vai dar lugar à hiperplasia. Então, o processo se inicia com uma hipertrofia que evolui para uma hiperplasia e vai existir momentos em que elas apareçam, inclusive, razoavelmente concomitantes. A causa de tudo isso, a semelhança, né, do que acontece na contraparte da diminuição tecidual, que é a atrofia, aqui a causa primordial é o aumento da demanda funcional. Tá? Então, seja também por carga de trabalho mesmo, ou por estímulo, aí estímulo endócrino, estímulo medicamentoso. Tá? Então, existem essas condições que podem gerar o aumento do tamanho do órgão ou tecido. No caso, tá? Quando a gente tem hipertrofia,
O aumento do tamanho da célula se dá por aumento da quantidade de organelas nessa célula, enquanto que a hiperplasia acontece por aumento do número de células propriamente dito, né, por proliferação celular. Sempre uma proliferação celular regrada e que atende a todos os requisitos, todos os comandos que norteiam a proliferação celular normal. Então, essa proliferação celular ocorre, mas sempre dentro dos parâmetros de normalidade, seguindo todos os estímulos de prolifere e pare, né, stop and go, das células das células normais, tá? Então, é dentro de uma condição de normalidade. É só aumento de estímulo mesmo. Uma situação que é bastante corriqueira, ou uma condição que cursa com hiperplasia e que é bastante corriqueira na rotina veterinária, é a hiperplasia prostática benigna dos caninos, tá? Então, percebam aqui é a bexiga, aqui é a próstata e aqui é a uretra, tá? Aqui essa mesma visão, o mesmo órgão, bexiga, próstata e uretra, em relação ao cólon, tá? E aqui uma próstata de tamanho normal, ela é um órgão bilobado, geralmente pequeno, tá? Sempre menor que a bexiga, inclusive que a bexiga não distendida, que a bexiga vazia. E aqui uma condição de hiperplasia prostática. Percebe que a próstata ela fica nodular, então ela fica com esse aspecto nodular, ela perde a superfície lisa, que é característica da próstata normal, e ela aumenta realmente muito de volume, ficando, e esse aumento a gente consegue perceber ele comparando com o tamanho regular da bexiga. E, nesse caso, ocorre a compressão do cólon, inclusive, muitas vezes dificultando o fluxo das fezes. Um animal que tem hiperplasia prostática benigna, ele pode ter dificuldade para defecar. Essa condição, ela tem origem endócrina, tá? Ela é causada por estímulo, o estímulo são os hormônios sexuais, e muitas vezes está ligado à presença de tumores testiculares, tá? Então, neoplasmas lá no testículo produzem excesso de hormônio que estimulam e promovem hiperplasia prostática. Aqui um exemplo, então, percebam a bexiga e percebam o grande volume da próstata ficando quase maior do que a bexiga, o que não é em absoluto não é normal. Aqui, uma hiperplasia prostática de humano, só para mostrar a superfície nodular, que é comum também, né? Então, ao corte, a gente observa a superfície nodular, que é comum lá também da hiperplasia prostática dos cães, mas nos humanos, ao invés da compressão do intestino, do cólon, os humanos normalmente a hiperplasia prostática determina a obstrução da uretra, o que não é comum nos caninos. Tá? Nos caninos realmente tem a compressão do cólon sem obstrução uretral. Uma outra condição muito corriqueira de hiperplasia é o que a gente chama de hiperplasia nodular senil. Ela ocorre tanto no baço, então hiperplasia nodular esplênica, ou senil, hiperplasia nodular senil esplênica, e ela ocorre também no fígado, tá? Então, são alterações que estão relacionadas a alguma perda de controles, de regulação celular, de equilíbrio tecidual nos animais mais velhos, mas é uma lesão de caráter benigno, não neoplásico, tá? Somente hiperplásico. Então, no baço a gente vê unidades de polpa branca, entremeadas de polpa vermelha, e no fígado a gente também vai ver como ácidos hepáticos ou estruturas similares a ácidos hepáticos, às vezes nem sempre funcionais, mas tudo dentro de parâmetros de normalidade. No fígado, esses nódulos podem sofrer esteatose, né, degeneração gordurosa, e podem ser suscetíveis à ruptura. Então, no fígado a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, mas é raro, é bastante raro que isso ocorra, tá?
E aqui, só para a gente conversar um pouquinho sobre lesões, dessas lesões com aumento de volume no coração. A gente percebe aqui que a parede cardíaca ela está muito espessada e a luz ventricular diminuída. Então, nesse caso aqui, e mesmo que a gente olhe então na histologia, a gente vê células razoavelmente grandes, mas a gente não consegue identificar aqui se elas aumentaram em número ou não. Mas eu sei que nesse caso, obrigatoriamente, essa condição é uma hipertrofia, porque não é possível a proliferação de cardiomiócitos, ou seja, os cardiomiócitos são células permanentes, né? Ou seja, não é possível hiperplasia em órgão com células permanentes, tá? Então, só cuida com isso. Aqui só um olhar, né, sobre até quando ou quanto é possível hiperplasia de determinadas células e como isso vai deixando de ser possível à medida que progride a idade. Então, a maioria das células perde a capacidade ou a maioria das estruturas de determinados órgãos vai perdendo capacidade proliferativa na vida pós-natal, né? E com o transcorrer da idade, mais ainda as células vão perdendo capacidade proliferativa, embora algumas células estáveis mantenham ainda isso por toda a vida. É só bacana a gente dar uma olhada, né, nessas condições. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é um quadro como esse, que é um prolapso de vagina, ou seja, a vagina e o prolapso de vagina secundário a uma vaginite, a um processo inflamatório, às vezes partos distóxicos ou alterações hormonais. E em função dessa vaginite, ocorre uma eversão da vagina, a mucosa da vagina sai para fora. Alguns livros clássicos de reprodução chamam isso de hiperplasia vaginal. Isso está errado. Isso não é uma hiperplasia vaginal. Isso é uma protusão ou eversão de vagina em decorrência de uma vaginite e não uma hiperplasia vaginal, tá? Então, a gente tem que ficar atento aos termos. Isso aqui é uma condição inflamatória. O aumento do órgão aqui aconteceu dentro daquele quadro de inflamação aguda. Olha, a gente está vendo perfeitinho. Rubor, provavelmente calor, tumor, né, aumento de volume, provavelmente essa cadela expressador ou prurido nessa área e, óbvio, houve perda da função. Então, a gente está num quadro de inflamação aguda e não num quadro hiperplásico. Tá? Então, cuidado com os termos, mesmo que muitas vezes eles sejam mal usados por aí. Uma condição que é legal a gente chamar atenção, tá? É que, geralmente nos casos em que em órgãos contralaterais há uma alteração, seja de aplasia, hipoplasia ou atrofia, então, alguma dessas alterações em que a gente tem tamanho menor do órgão, seja isso congênito, né, como a hipoplasia, ou seja isso adquirido, como é o caso da atrofia, o órgão contralateral vai tentar compensar a função, hipertrofiando e ou sofrendo hiperplasia. No caso aqui, a gente tem hipertrofia renal em ambos os casos, aqueles casos que a gente viu lá nas malformações, né? Tipo hipoplasia na cabra, uma aplasia no felino, e ambos os rins contralaterais estão hipertróficos para compensar essa função. A gente está apto, então, agora para falar de outra alteração, né, que é uma alteração na diferenciação celular, que se chama metaplasia. A metaplasia, por conceito, é a substituição de um tecido por outro tecido mais resistente, mas de mesma origem embrionária. Tá? Nesse conceito está a chave da compreensão desse processo. A gente tem a substituição de um tecido por outro. Geralmente, esse outro vai ser o tecido mais resistente, mas ambos têm que ter a mesma origem embrionária. Então, assim, ó, células epiteliais só vão sofrer metaplasia para um outro padrão de células epiteliais. Células mesenquimais, aquelas dos tecidos de sustentação, só vão sofrer hiperplasia, só vão sofrer metaplasia
para outro tipo de células mesenquimais ou células de tecido de sustentação. Então, vai lá, tecido conjuntivo vai sofrer metaplasia para cartilagem ou para osso, tá? Por exemplo, metaplasia mieloide. Então, a gente tem áreas aptas a produzir, áreas que às vezes esses embrionários produzem medula, são similares à medula óssea, produzem elementos de medula óssea que no transcorrer da vida podem voltar a produzir medula óssea também, e aí por isso a gente chama de metaplasia medular, ou metaplasia mieloide, tá? Metaplasia mieloide, termo mais adequado, tá? Então, o aspecto dessas áreas vai variar muito de acordo com o órgão ou tecido, como por exemplo aqui, ó, a gente tem uma área de estômago, a gente tem um estômago de equino, com a área queratinizada, a gente percebe aqui que tem úlceras, tá? Ou seja, esse é um órgão que está sujeito a uma agressão constante, e percebe aqui, ó, que na parte glandular tem algumas áreas já onde a gente percebe um tecido brancacento. Aqui, ó, na margem preguiada, no margo plicatus, a gente percebe já umas áreas que parece que destoam da margem, né? Aqui também, e que se a gente for fazer histologia disso, a gente vai ver que são áreas queratinizadas. Então, em função de alguma situação que está causando uma agressão constante, pode ser infestação de algum parasita, pode ser condições de estresse que levam à hipersecreção de ácido clorídrico. Tá? Nesse caso, a gente tá, ou em função disso, a gente está vendo que a área glandular, o tecido epitelial glandular, está sendo substituído por tecido epitelial estratificado escamoso. Tá? Isso também ocorre no esôfago, em condições de refluxo, tá? Ou no estômago e duodeno de indivíduos que são portadores de Helicobacter pylori, aquela bactéria que muda bastante o microambiente do estômago. Então, o estômago pode sofrer metaplasia duodenal, ou o duodeno pode sofrer metaplasia gástrica, em função de alterações que essa bactéria induz naquele microambiente. Tá? Então, a mucosa do estômago pode se transformar, pode vir a parecer a mucosa do duodeno e vice-versa, em função da presença dessa bactéria. Outra metaplasia bastante corriqueira é a metaplasia no trato respiratório, tá? Especialmente na árvore brônquica de indivíduos que estão inalando constantemente produtos tóxicos ou cáusticos. Especialmente, aí o exemplo clássico é dos que inalam fumaça de cigarro ou que fumam, tá? Os nossos pacientes geralmente inalam fumaça de cigarro. Então, no epitélio brônquico normal, no trato respiratório normal, até o epitélio brônquico, a gente observa, em situações normais, células colunares, ciliadas e presença de células caliciformes que produzem muco. E esses cílios dessas células fazem justamente a movimentação desse muco para a eliminação de possíveis agentes agressores, partículas inertes que porventura tenham chegado até ali. Só que esse epitélio, sob constante agressão, ele vai se transformar, então as células que vão dar origem a ele, ao invés de dar origem a essas células colunares ciliadas, elas começam a dar origem a um epitélio escamoso, que pode inclusive ser queratinizado. E aí a gente vai dizer aqui que houve uma metaplasia escamosa. E certamente esse epitélio escamoso, ele não vai cumprir as funções de proteção e até de troca gasosa que seriam naturais ou que seriam essenciais para esse tecido, para esses órgãos, tá? Aqui então o exemplo, isso na prática, né, na histologia, células colunares, até aqui células colunares, ciliadas, e aqui já a metaplasia escamosa. Aqui a gente não tem ainda muita queratina, tem um iniciozinho de queratinização, que comparando, né, o esquema e a vida real, vocês percebem que isso realmente existe e chama muito atenção esse tipo de processo. Um outro tipo de metaplasia que a gente encontra é a metaplasia mieloide, então, isso aqui dentro de um tumor mamário, é um tumor de mama de cadelas, que chama tumor misto mamário, tem vários subtipos,
tá? E o tumor misto mamário, no tumor misto mamário, há proliferação de tecido ósseo, cartilagem e osso. E a partir dessa presença de tecido ósseo ali, vai ocorrer metaplasia mieloide, vai ocorrer presença de medula, tecido medular, né, medula óssea mesmo, com produção de células, células sanguíneas, tá? Essa metaplasia mieloide, ela também é vista em alguns órgãos, como baço, especialmente, de animais infectados por leishmania, tá? A gente não conhece muito bem o mecanismo ainda, mas também observa isso. E é preciso diferenciar de um outro quadro que chama hematopoiese extramedular, que é um quadro corriqueiro em animais anêmicos. Em animais muito anêmicos, cuja medula não está funcionando direito, ocorre produção de células do sangue lá no baço e no fígado. Tá? Mas é diferente, esse processo ele difere, ele tem algumas características histológicas bem específicas e difere dessa metaplasia mieloide que ocorre ou nos quadros neoplásicos ou em infecções por alguns agentes como a leishmania. Tem uma outra metaplasia que eu acabei esquecendo de ilustrar, mas que é importante comentar, que é a metaplasia prostática. Tá? Lembra que a gente já viu a hiperplasia prostática em animais que tinham tumores ou neoplasmas testiculares. Pois bem, esses animais também podem vir a desenvolver metaplasia prostática, tá? Então, o epitélio prostático, que é o epitélio glandular, ele pode também sofrer metaplasia escamosa, ou seja, o epitélio glandular sofrer transformação para epitélio estratificado escamoso na próstata, por influência dos hormônios sexuais, geralmente produzidos por tumores testiculares. Daí a gente sempre reforça, né, aquela ideia da necessidade ou da importância de se castrar os animais precocemente, né, ou tão jovens quanto possíveis, né, permitindo-se a maturidade sexual deles. Bom, seguimos então para falar um pouquinho sobre displasia. Os conceitos, bom, displasia por conceito vem da formação, né, ou da junção desse prefixo dis com o radical plasia, né, dis distúrbio, plasia formação. Então a gente vê que tem uma confusão, um distúrbio na formação do órgão ou do tecido. Por que eu falo do órgão ou do tecido? Porque displasia tem um significado quando eu estou falando de lesão para um órgão e displasia tem outro significado quando eu estou falando de lesão de uma lesão tecidual. Então, quando eu estou falando de uma lesão num órgão, a displasia ela se torna, isso é patologista acha que isso é um mau uso, tá? Então, a displasia, o termo displasia ele é usado como um sinônimo ou querendo dizer disgenesia. Tá? Ou então, às vezes, ele é usado até no contexto de identificação de lesões degenerativas. Tá? Já o termo displasia, quando a gente está falando num contexto de tecido, a gente está falando de alterações proliferativas, de alterações de proliferação e de diferenciação das células. Então, displasia, quando referido a um órgão, pode representar processos regressivos, tá? Então, processos de perda tecidual, degenerativos e geralmente ligados a condições genéticas, como a displasia coxofemoral, displasia renal, tá? Por outro lado, e é o termo que a gente mais usa e que nessa nossa aula aqui interessa mais, porque a gente está falando de alterações de diferenciação celular, quando a gente está falando de displasia num contexto de tecido, a gente está falando de uma resposta proliferativa, já atípica, então que já está fugindo dos mecanismos de regulação. Lembra que eu fui bastante enfática que lá na hiperplasia
a proliferação acontecia, mas respeitando muitos mecanismos de controle de proliferação celular. Aqui a gente já está tendo um escape desse controle da regulação, do controle da proliferação celular, tá? É uma proliferação celular irregular e ela geralmente é secundária a irritações crônicas, tá? Ainda é reversível, tá? A gente pode encontrar, então, alguma atipia, algumas alterações morfológicas nessa célula e esse tecido vai ser muito desorganizado, mas ainda é uma lesão de caráter reversível. Todas as que nós vimos até aqui, atrofia, a hipertrofia, a hiperplasia, a metaplasia também, todas elas, assim como a displasia, são reversíveis, ou seja, se a gente tirar o estímulo agressor, tirando o estímulo agressor, esse tecido volta à normalidade. Ah, mas se eu fizer tratamento, eu ajudo a voltar à normalidade, mas a chave aqui é que, tirando o estímulo agressor, o tecido volta ao seu estado original, tá? Tirando o estímulo que modificou aquele microambiente, essas células voltam ao seu estado normal. Por quê? Porque todos esses processos são adaptativos, né? São adaptações das células. Bom, aqui simplificando então a displasia coxofemoral, a gente percebe num raio-x, né, uma lesão muito corriqueira em cães de grande porte, especialmente mais ainda de algumas raças, como o pastor alemão, como o Rottweiler, tá? Foram realizados cruzamentos consanguíneos por muito tempo nessas raças. O pastor alemão ele quase desapareceu em função de uma quantidade imensa de quadros de displasia coxofemoral que existiam, tá? Os animais, praticamente todos, a gente dizia uma época que praticamente não existia pastor alemão sem displasia coxofemoral, tá? E ela é uma alteração que ela é progressiva, então o animal aparentemente nasce normal, mas a lesão vai a lesão vai acontecendo, vai piorando com a idade do animal, até ter situações como essa, em que a gente tem um acetábulo raso, completamente raso, e aqui uma cabeça de fêmur completamente, com uma conformação completamente disforme, né? Então, olha aqui, facetada, pode ter fratura da cabeça do fêmur, então, realmente uma alteração conformacional muito grave, tá? Aqui a gente também vê, só que aqui não está tão grave quanto desse lado. Então, essa é uma displasia no contexto de órgão, tá? Por outro lado, quando a gente fala da displasia dentro do universo que a patologia gosta mais e falando em tecido, a gente vai dizer que a displasia é uma proliferação celular, só uma proliferação que ocorre uma proliferação que ocorre de forma desorganizada e com relativa atipia. Então, olha aqui, ó, mesmo na hiperplasia, as nossas células elas aumentaram um pouco de tamanho, houve um aumento do número de camadas de células, tá? Só que elas se mantiveram ainda, o tecido se manteve de uma certa forma organizado. Já na displasia, ocorre uma desorganização desse tecido. A gente não encontra mais essas células epiteliais distribuídas em camadas, tá? Então, isso é bem característico. Como causa, a gente tem um estímulo irritativo crônico. Aí pode ser um processo inflamatório, infeccioso persistente, pode ser, no caso da pele, radiação solar, tá? Então, um estímulo que vai induzir a lesões também inflamatórias, que vão induzir os quadros de displasia, tá? Então, aqui só isso aqui é uma condição mais comum em humanos, né, em mulheres, que é a displasia da região vaginal ou do colo do útero. Onde se monitora, né, essa displasia, pode estar relacionada com o vírus HPV, né, e se observa, então, a proliferação celular,
né, que numa citologia e não na histologia, mas se observam as células normais, e à medida que o grau de displasia vai se tornando mais grave, a gente vai vendo realmente alterações na morfologia das células, tá? E certamente na histologia a gente vai ver a desorganização dessas células e vai ver um número maior de figuras de mitose, vai ver essas situações que a gente chama de atipia, células com os núcleos já um pouco disformes, não tão células não tão monomórficas, células que já destoam da forma, células mais pleomórficas, células que têm formas diferentes das suas células irmãs, tá? Essa é a ideia da displasia. Então aqui, dermatose solar num gato, são lesões inflamatórias, mas a gente já vê assim umas áreas com espessamento da pele. Isso não é câncer ainda, mas aqui a gente já tem quadros displásicos. Eu tenho uma sugestão de leitura para vocês, onde se relata todo esse quadro de displasia. E é muito comum, obviamente, em felinos brancos, né, ou animais de qualquer espécie, mas de coloração branca, porque essas áreas são mais suscetíveis à radiação solar, especialmente áreas também com menos pelo, são mais suscetíveis, e é nessas áreas que a gente pode encontrar, então, as dermatoses actínicas ou dermatoses solares, e nessas áreas com frequência, dependendo do grau da lesão, a gente já vai encontrando displasia. E aí é muito importante falar, ou mostrando já aqui para vocês, né, antes de falar a coisa mais importante, a coisa tão importante, mostrar aqui, então, um aspecto microscópico, né, a gente vê o tecido, um epitélio completamente desorganizado, a gente observa aqui, então, algumas figuras mitóticas, em número maior do que seria observado num tecido normal ou num tecido simplesmente hiperplásico, tá? Então, é importante chamar a atenção que a displasia, ela é considerada, a metaplasia também, mas em menor grau, mas a displasia já é considerada uma lesão pré-neoplásica. E dependendo do grau da displasia, dependendo do grau, esses graus mais graves, alguns autores já consideram talvez como lesão neoplásica de fato, tá? Então, se acredita numa transição da displasia para neoplasia. Em alguns casos, não são em todos os casos, mas em alguns casos já se observa essa evolução de processos que podem se iniciar com uma hipertrofia, evoluir para uma hiperplasia, podendo ou não passar por uma metaplasia e chegando numa displasia. Então, a hiperplasia pode passar para metaplasia e para displasia, ou então a hiperplasia pode ir direto para a displasia. Geralmente tudo começa com uma hipertrofia, tá certo? E tudo isso, então, podendo dar origem, né, esses quadros todos podendo fazer parte de um quadro pré-neoplásico e preparando, então, para o desenvolvimento de uma neoplasia, que vai ser o nosso próximo assunto. Então, vou esperar vocês na nossa aula, nas nossas conversas sobre neoplasia. Já entendemos agora todos esses processos que preparam para essa doença, ou para essas doenças, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto também tão instigante, tão interessante, que são as neoplasias. Até lá, então!